Olá, eu sou o Pedro, eu estou aqui junto com a Viviane e a gente vai apresentar a nossa proposta de trabalho de conclusão de curso, cujo título é Identificação Automatizada da Composição Corporal em Adultos a partir da tomografia computadorizada. A nossa orientadora é a professora Leandra e a gente também tem coorientação do professor Valfredo. O nosso trabalho se contextualiza na linha de pesquisa do estudo da composição corporal em adultos a partir da tomografia computadorizada. A avaliação da composição corporal tem sido reconhecida como uma ferramenta fundamental no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de diversas patologias. A tomografia computadorizada é um exame que gera imagens a partir da reflexão de raio-x em um paciente, e é um dos métodos com maior acurácia na avaliação de tecidos moles, fornecendo medidas confiáveis e mais específicas sobre a composição corporal. O Brasil, hoje em dia, sofre da ausência de valores nacionais de referências que propiciariam a melhor aplicação da técnica dessa avaliação. O processo para a obtenção dos percentuais de composição corporal a partir do uso da tomografia computadorizada é atualmente bastante dispendioso. Uma pessoa treinada tem que procurar, a partir de um grande conjunto de imagens, uma imagem específica, e fazer um trabalho de análise para cada imagem. E esse trabalho é feito de forma quase que completamente manual. Os softwares disponíveis são também descentralizados, pouco acessíveis ou pouco intuitivos. Então, explicando um pouco melhor sobre esse processo manual para avaliação da composição corporal a partir de uma tomografia, aqui a gente tem a gravação de um dos softwares utilizados para isso. Então, o primeiro passo para que possa ser avaliada a composição corporal dentre todas as fatias, todas as seções da tomografia computadorizada, selecionar uma fatia de referência na literatura para que possa ser determinada a composição corporal. Essa fatia é a fatia referente à terceira vértebra lombar, ou L3, e a pessoa que precisa ser um profissional treinado para fazer isso, para reconhecer essa fatia, ela precisa então abrir esse arquivo do exame de tomografia no software e manualmente selecionar e procurar qual que é essa fatia correspondente. Esse vídeo, essa animação, ela está acelerada em 3 vezes, então, por si só, já é um processo bem demorado. A segunda parte, então, a partir da seleção da fatia de referência, L3, é então feita a coloração dos tecidos no software. Então, a pessoa aqui, ela precisa vir manualmente selecionar as diferentes cores relacionadas a cada tipo de tecido, e ir com a ferramenta manualmente, com o pincel, pintando todas as áreas correspondentes no tecido, como dá para ver na animação. E essa animação ela também está acelerada em 2 vezes. Isso é um processo que ele pode, mesmo em pessoas treinadas e com experiência, demorar diversos minutos para apenas um exame. Então, o objetivo do nosso trabalho vem justamente em facilitar e automatizar esse processo. Como a gente está, como o nosso trabalho faz parte de um estudo maior de avaliação de composição corporal para definir percentuais nacionais, muitos estudos têm que ser avaliados, é um número muito grande, e como isso é um processo muito demorado, a nossa ferramenta a ser desenvolvida nesse projeto se propõe a deixar isso muito mais rápido e mais fácil, e não necessariamente depender de uma mão de obra especializada para fazer isso. Para alcançar esses resultados, nossos objetivos específicos são, primeiro, selecionar e adaptar algoritmos que localizem a imagem axial correspondente ao nível anatômico de referência, que é a terceira vértebra lombar. Essa seleção ocorre entre centenas a milhares de imagens, então não é um processo muito fácil. Dada essa fatia, que foi otimamente selecionada, é necessário mapear as áreas correspondentes aos diferentes tecidos corporais e realizar a coloração para a visualização da mesma.
Também vai ser necessário projetar e desenvolver um programa que gere uma interface gráfica entre essas funcionalidades dos algoritmos que foram selecionados e adaptados e o resultado do mapeamento que vai garantir a usabilidade prática. Para a gente validar a usabilidade e a eficiência da interface criada, nós vamos usar padrões de desenvolvimento de software. Então, em relação à nossa metodologia, como a gente vai desenvolver esse software, então, primeiro a gente tem essa parte de seleção automática da fatia de referência para determinar a composição. O desenvolvimento desse algoritmo, ele fugiria do escopo do nosso trabalho, do tempo hábil para a gente realizar isso dentro de um TCC. Então, a gente vai se limitar a testar, selecionar e adaptar algoritmos de reconhecimento e segmentação de vértebras num arquivo de tomografia que já existem. A gente vai se basear num desafio que se chama VRC, é um desafio que aconteceu nos anos de 2019 e 2020, e a proposta do desafio é justamente a partir de um dataset bastante grande de tomografia computadorizada, determinar a localização de cada uma das vértebras presentes no exame de tomografia. Então, o nosso trabalho vai ser justamente de selecionar e testar e adaptar os algoritmos que foram submetidos para esse desafio. A partir disso, depois que a gente já tem selecionado esse algoritmo e que a gente já consegue separar essa fatia, a gente vai precisar, então, desenvolver o algoritmo de coloração dessa imagem em escala de cinza para que os diferentes tipos de tecidos possam ser identificados. E esse é um algoritmo que a gente vai desenvolver dentro do nosso trabalho. E por último, mas não menos importante, a gente vai então projetar via o UML uma interface gráfica e também pensar nessa interface gráfica para que ela junte todos esses algoritmos de seleção da fatia e de mapeamento dos tecidos, para que isso possa ser usado de forma mais fácil por profissionais da saúde, pesquisadores, e não fique só no âmbito de quem entende e domina a computação. Como resultado esperado desse trabalho, então, a gente espera desenvolver um sistema de analisar tomografias computadorizadas para permitir o estudo da composição corporal em adultos. Então, esse sistema ele deve ser capaz de automatizar esses processos de seleção da imagem e também de colorir para que seja possível a quantificação dos tecidos corporais nessa fatia selecionada. Isso tudo de forma automática. Como requisito também e resultado esperado, essa interface ela deve ser simples e amigável, justamente por causa das pessoas que vão usar essa interface, que são profissionais da área de saúde e pesquisadores, para que isso que seja uma ferramenta que de fato otimize o tempo e os esforços para que o estudo seja levantado. Obrigado. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Tchau, tchau.